Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema importante e, ao mesmo tempo, cientificamente importante. Por quê? A ciência explica como o vício se apropria do cérebro. Essa reportagem, essa matéria, Ciência, grandes reportagens da National Geographic, essa matéria veio da National Geographic de Portugal, de junho de 2023. Existem outras matérias da National Geographic a respeito desse assunto, e essa parece que condensou vários outras pesquisas, né? Vários outros autores de reportagens, e essa aqui está por conta de Max Aguilera Helveg. Eu não sei se é assim que fala o nome dele, parece que é Max Aguilera Helveg, que é um repórter aí da National Geographic. Bom, infelizmente o vídeo vai ficar longo, eu vou me ater à letra e evitar comentários, até porque não sou da área médica e tampouco sou ciência, minha área é ciências exatas, mas esse assunto é muito interessante, eu vou pedir para você prestar atenção, vou saltar o que for possível aqui sem comprometer o texto, mas vou tentar ler na íntegra. Vamos lá. Estamos aprendendo mais sobre compulsões que alimentam os hábitos autodestrutivos e sobre a maneira como a ciência pode ajudar a combatê-los. A dependência apropria-se das vias neurais do cérebro. Os cientistas continuam a investigar tratamentos que possam oferecer uma saída do ciclo do desejo, compulsão, abstinência, que prende dezenas de milhões de pessoas. Muito bem. Luigi Galimberti, psiquiatra especializado em toxicologia, dedica-se há 30 anos ao tratamento da dependência e tem uma clínica em Pádua, na Itália. A sua decisão de experimentar a técnica de estimulação magnética transcraniana, EMT, enraizou-se em processos significativos da ciência da dependência e na sua frustração face aos tratamentos tradicionais. A medicação pode ajudar as pessoas a deixarem de beber, fumar ou consumir heroína, mas as recaídas são comuns e não existe um medicamento eficaz para a dependência de estimulantes como, por exemplo, a cocaína. É muito difícil trazer ao não vício ou tratar esses pacientes, diz o Galimberti. E analisando exames cerebrais independentes de cocaína, já em estágio de recuperação, a neurocientista Anna Rose Childers estudou como alusões subliminares à droga podem excitar o sistema de recompensa do cérebro e contribuir para a recaída. Quando mostrou imagens como a fotografia de cocaína visível no monitor esquerdo e pacientes durante 33 milissegundos, o seu circuito de recompensa imediatamente foi estimulado. Ela tenta descobrir medicamentos que permitam prevenir essa ativação e impedir que as pessoas sejam vítimas da interrupção dos interruptores invisíveis, aqueles que dão o gatilho, né? Segundo o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e Crime, mais de 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a sobredosagens da droga e doenças relacionadas com o consumo de droga, por exemplo, HIV. Muitas mais morrem devido ao tabaco e álcool. Mais de 1.000 milhões de pessoas fumam e o tabaco tem relação com as 5 principais causas de mortes: doenças cardíacas, acidentes vasculares, os mais diversos, inclusos os cerebrais, infecções respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica e o cancro do pulmão, que seria o câncer de pulmão. Quase 1 em cada 20 adultos em todo o mundo é dependente de álcool. Nunca foi contabilizado o número de pessoas dependentes do jogo e de outras atividades compulsivas que têm vindo a ser identificadas como também dependências, e em muitos casos graves, aquelas que podem modificar o status do indivíduo, do cidadão na sociedade e a própria sociedade imediata que o cerca. Os cientistas desenvolveram uma imagem pormenorizada da forma como a dependência perturba as vias e os processos subjacentes ao desejo e formação de hábitos para aprender, para prazer, aprendizagem, regulação emocional e cognição.
A dependência causa centenas de alterações na anatomia e química cerebral e na sinalização celular, incluindo nos espaços existentes entre os neurônios, chamados sinapses, que são a maquinaria molecular da aprendizagem. Tirando partido da maravilhosa plasticidade do cérebro, a dependência remodela os circuitos neuronais de modo a atribuir um valor supremo, por exemplo, a cocaína, a heroína ou ao gin, em detrimento de outros interesses do indivíduo, como a saúde dele, o trabalho, a família ou a própria vida dele mesmo. De certo modo, a dependência é uma forma patológica de aprendizagem do cérebro. São os caminhos errados, porque o cérebro é plástico e você consegue fazê-lo aprender uma coisa, ainda que seja errado, um hábito ruim, diz o neurologista Antonello Bongi. Mais de 200 mil pessoas morrem anualmente em todo o mundo devido a sobredosagens de droga e doenças relacionadas ao consumo da droga, por exemplo, HIV. O Luigi Galimberti ficou fascinado ao ler um artigo num jornal sobre experiências realizadas por Antonello e colegas do NIDA. O NIDA, ele é o National Institute on Drug Abuse, né? Voltando aqui ao nosso texto. E da Universidade de Califórnia, em São Francisco. Ao medirem atividades elétricas dos neurônios nos ratos dependentes de cocaína, ratos de testes, né, animaizinhos, descobriram que uma região do cérebro envolvida na inibição de comportamentos estava anormalmente calma. Utilizando a optogenética, que combina fibra óptica com engenharia genética para manipular o cérebro de animais, com uma velocidade e precisão outrora inimagináveis, os investigadores ativaram essas células letárgicas nos ratos. O seu interesse na cocaína praticamente desapareceu, o interesse do rato, diz Antonello. Os investigadores sugeriram que o estímulo da região do cérebro humano responsável pela inibição de comportamentos no córtex pré-frontal poderia acalmar o impulso insaciável que o impele a ser toxodependente e, portanto, consumir a droga. Luigi Galimberti pensou que a estimulação magnética transcraniana, a tal ETM, poderia ser uma forma de o fazer. Os nossos cérebros funcionam como impulsos elétricos, que correm entre os neurônios a cada pensamento e movimento. A estimulação cerebral, há muito utilizada no tratamento de depressão e da enxaqueca, afeta esses circuitos. O dispositivo é um simples fio enrolado em espiral no interior de uma vara. Quando atravessado por corrente elétrica, a vara cria o impulso magnético que altera a atividade elétrica do cérebro. O impulso magnético age à distância, né? Ele é uma onda eletromagnética. Luigi Galimberti pensou que os impulsos repetidos poderiam ativar as vias neurais danificadas pela droga, um processo semelhante ao reinício de um computador. Quer dizer, ele dá uma parada no computador e depois dá um novo start. Quer dizer, tem uma quebra ali daquele ciclo de dependência. Vamos falar de quebra de ciclo rapidamente. Com uma dependência grave de cocaína e após várias recaídas, Patrick Perrotti acabou por recorrer a um tratamento experimental, a aplicação de impulsos eletromagnéticos no córtex pré-frontal, na clínica de Pádua, na Itália, com o Luigi Galimberti. O tratamento deu resultado. O psiquiatra Luigi Galimberti utilizou estimulação magnética transcraniana, a ETM, noutros pacientes também com sucesso. Ele e seus colegas estão planejando um teste de larga escala. A técnica está sendo atualmente testada por investigadores de todo o mundo em outros tipos de dependência. Como essa reportagem é recente, de 2023, esse processo ele ainda está caminhando. Voltando então ao texto, Luigi Galimberti e seu sócio, psicólogo especialista de neurocognição Alberto Terraneo, juntaram-se a Antonello para testar a técnica,
recrutaram um grupo de dependentes de cocaína, 16 foram submetidos à estimulação cerebral durante um mês e 13 receberam cuidados tradicionais, incluindo medicação para ansiedade e depressão. No final do estudo, 11 pessoas do grupo de estimulação contra apenas 3 do outro grupo estavam livres da dependência. Quer dizer, de 16, 11 ficaram independentes dos que foram estimulados. Dos que foram medicados, 3 em 13 é que ficaram livres apenas. Então, existe um sucesso a favor da estimulação cerebral. Talvez não seja 100%, mas está em mais de 70%, né? Os investigadores publicaram conclusões na edição de janeiro de 2016 da revista European Neuropsychopharmacology, dando origem a uma vaga de publicidade que atraiu centenas de consumidores de cocaína à clínica. Ao chegar, Patrick Perrotti vinha agitado e irritável. Depois da primeira sessão, o Patrick Perrotti é aquele que várias vezes já tinha tentado e não tinha conseguido. Depois da primeira sessão, diz ter se sentido calmo e não tardou a perder o desejo pela cocaína. Ele continuava a senti-lo 6 meses mais tarde. Foi uma mudança, ele continuava sem senti-lo, o desejo pela cocaína 6 meses mais tarde. Foi uma mudança completa, diz. Senti uma vitalidade e vontade de viver que não sentia há algum tempo, disse o paciente Patrick Perrotti. Ele já havia tentado e recaído N vezes, já tinha perdido dinheiro, família, emprego, etc. E ele conseguiu voltar com esse tratamento depois de muitos anos. Esse tratamento foi quem realmente conseguiu beneficiá-lo. Será necessário realizar ensaios demorados e com controle de placebo para provar definitivamente que o tratamento funciona e que seus benefícios são duradouros. A equipe planeja realizar mais estudos e já há investigadores em todo o mundo testando a estimulação cerebral para ajudar pessoas a deixarem de fumar, de beber, de jogar, de comer compulsivamente e de consumir abusivamente opiáceos, as drogas de forma geral. Até pouco tempo, a ideia de reparar as ligações cerebrais para combater a dependência parecia improvável. Contudo, os progressos da neurociência modificaram radicalmente as noções convencionais sobre dependência. Se abrisse um manual de medicina há 30 anos, leria que a dependência é a subordinação a uma substância acompanhada por aumento de tolerância, exigindo mais para sentir os mesmos efeitos e causando sintomas de abstinência terríveis quando o consumo é descontinuado, pelo período que for. Esta explicação era aceitável para o álcool, a nicotina, a heroína, mas não para a marihuana, nem para a cocaína, que não provoca os tremores, náuseas e vômitos da abstinência, por exemplo, da heroína. É um mini texto aqui chamado Animal de Compulsões. Um rato em teste é atraído pelo mesmo tipo de luzes a piscar e sons tilintantes que mantêm os seres humanos jogando em cassinos. Perante uma variedade de aberturas que o recompensam com grânulos de açúcar, o rato toca insistentemente na que lhe promete uma recompensa maior, mas menos provável de ganhar. Em estudos semelhantes, a neurocientista Catherine Winstanley descobriu que um medicamento que bloqueie um tipo de receptor de dopamina pode reduzir a tomada de decisão de alto risco associada ao jogo compulsivo. Ele está comparando isso aí, a atração do rato ao piscar de luzes para enxergar uma bolinha de açúcar e ele vai sempre atrás da maior, é similar ao jogador que aposta, vai atrás de apostas mais altas para poder ganhar mais. E ele falou que isso está associado à dopamina e que o medicamento que bloqueia a dopamina poderia reduzir essa tomada de decisão. O modelo antigo também não explicava aquele que é possivelmente o aspecto mais insidioso da dependência, a chamada recaída. Se você conseguiu ficar livre durante um período, por que será que se recai? O relatório da Autoridade Norte-Americana de Saúde sublinha o que a comunidade científica se refere há anos. A dependência é uma doença e não um fracasso moral. Certo?
não é necessariamente caracterizada por uma dependência física ou abstinência, mas pela repetição compulsiva de uma atividade, apesar das suas consequências nocivas para a vida. Este ponto de vista levou muitos cientistas a aceitar a ideia em termos herética de que é possível existir dependência sem drogas. Vamos ver o que eles desenvolvem a partir disso. Alguns cientistas creem que muitos atrativos da vida contemporânea, a comida rápida, as compras, o telefone inteligente, são potencialmente viciantes devido aos efeitos poderosos que exerce no sistema de recompensa do cérebro. Então, quer dizer, isso não é uma dependência física, porque física ela seria química. A mais recente revisão do Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders, o Manual de Psiquiatria norte-americana, reconhece pela primeira vez uma dependência comportamental, o jogo patológico. Alguns cientistas creem que muitos atrativos da vida contemporânea, comida rápida, as compras, telefone inteligente, que nós já falamos, são potencialmente viciantes devido aos efeitos poderosos que exercem no sistema de recompensa do cérebro, o circuito subjacente à compulsão. Todos nós somos sofisticados detentores de recompensas. Melhor, todos nós somos sofisticados detectores de recompensas, ou seja, a maneira lá do jogo, a maneira do ratinho lá no jogo, da luz, do açúcar. Nós estamos procurando recompensas na comida rápida, porque é saborosa, porque é rápida e dá tempo de eu fazer isso aí e voltar a trabalhar. Compras, porque eu vejo uma coisa na vitrine toda hora está iluminando no meu caminho. Os telefones inteligentes são atrativos pelas mensagens, pelas comunicações. Isso tudo nos trazem recompensas, afirma Anna Rose Childers, neurocientista do Centro de Estudo de Dependência da Universidade da Pensilvânia. Durante anos, Anna Rose e outros cientistas têm tentado desvendar os mistérios da dependência estudando o sistema de recompensa. Grande parte da investigação implica introduzir pessoas dependentes de drogas num tubo de um equipamento de ressonância magnética, que detecta o fluxo sanguíneo no cérebro como uma forma de analisar a atividade neural. Através dos algoritmos complexos de aplicação de códigos cromáticos, os exames cerebrais são convertidos em imagens identificadoras dos circuitos que são ativados quando o cérebro deseja algo, né? Quais são aquelas imagens, aquelas que ficam num determinado código dentro da cor, né? São cromáticos, que identificariam os circuitos ativados quando o cérebro está sentindo desejo, né? Quer dizer, seria a imagem do desejo no cérebro. A Ann Rose está sentada então no seu computador examinando uma galeria de imagens de cérebros. Ela diz: sou capaz de ficar horas olhando essas imagens. São pequenos presentes. Só de pensar que podemos visualizar o estado cerebral tão poderoso e simultaneamente tão perigoso para o nosso paciente é um achado, né? Coisa que há pouco tempo atrás não se sabia. Presos ao jogo. É um mini texto aqui. Em Seul, estados eletrônicos e salões de jogos cobram. Desculpe, eu li errado. Em Seul, estádios eletrônicos e salões de jogos cobram menos de €1 por hora e alguns estão abertos 24 horas por dia. Pouco depois da Coreia do Sul ter tornado a internet uma atividade de alta velocidade e barata, amplamente disponível, tornou-se claro que havia pessoas que estavam arruinando suas vidas devido ao jogo compulsivo online. O governo está agora financiando o tratamento dessas pessoas. A Associação Psiquiátrica Americana não reconhece o abuso de videojogos como dependência, mas inclui o distúrbio do jogo na internet na lista dos temas que carece de mais estudos. É óbvio que é uma dependência, isso é uma opinião minha, né, Zé Roberto? Os sistemas de recompensa, uma parte primitiva do cérebro que não é muito diferente nos ratos, existe para garantir que procuramos aquilo que queremos e alerta-nos para imagens, sons e odores que nos orientem a chegar a esse objetivo. Opera no reino do instinto e dos reflexos, tendo se originado quando a sobrevivência dependia da capacidade para obter alimento e sexo antes da concorrência do outro ser humano. Contudo, o sistema
prejudica-nos num mundo com oportunidade de satisfazermos desejos quaisquer 24 horas por dia. E desejos, como nós hoje somos muito estimulados a ter coisas ou passar por sensações, eles são muito mais do que alimento e sexo. O desejo depende de uma cascata complexa de ações cerebrais, mas a ciência defende agora que o seu interruptor, ou seja, aquilo que liga isso, é provavelmente um pico num neurotransmissor chamado dopamina, que nós já havíamos comentado atrás. A dopamina é um mensageiro químico que transmite sinais pelas sinapses e desempenha diversos papéis no cérebro. Mais relevante para a dependência é o fato de a dopamina poder aumentar aquilo a que os cientistas chamam saliência ou apelo motivador de um estímulo. O consumo de cada droga afeta a química cerebral de uma maneira específica, mas todas provocam um aumento dos níveis de dopamina para lá do normal. Wolfgang Schultz, neurocientista da Universidade de Cambridge, chama de diabinhos do cérebro as células responsáveis pela produção de dopamina, devido à maneira poderosa como o neurotransmissor causa o desejo. Mas poderosa até que ponto? Vejamos os estranhos efeitos secundários induzidos por fármacos que imitam a dopamina natural e que são utilizados para curar a doença de Parkinson. A doença destrói as células produtoras de dopamina, afetando principalmente o movimento. Os fármacos de substituição da dopamina aliviam esses sintomas, mas cerca de 14% dos pacientes com Parkinson medicados com esses fármacos desenvolvem dependências associadas ao jogo, compras, pornografia, comida ou o próprio fármaco. Um relatório publicado na revista Movement Disorders descreve 3 pacientes que foram consumidos por uma generosidade imprudente e se tornaram dependentes de dar dinheiro a estranhos e amigos que consideravam ter necessidade dele. O controle do cérebro, num breve texto. Novas investigações sugerem que o sistema de recompensa do cérebro tem mecanismos diferentes para a compulsão e para o prazer. A compulsão é desencadeada pelo neurotransmissor de dopamina. O prazer é estimulado por outros neurotransmissores em pontos quentes hedonistas, entre aspas. Pontos quentes hedonistas. Quando os comportamentos compulsivos sobrecarregam os pontos quentes do prazer, a dependência instala-se. Vias para a compulsão. É um subtítulo. O desejo é desencadeado quando a dopamina produzida junto ao topo do tronco cerebral percorre as vias neurais para atuar no cérebro. As drogas aumentam esse fluxo de dopamina. Pontos quentes do prazer. Ele vai dizer agora quais seriam. Um sistema de zonas hedonistas sem relação com a dopamina, que geram sensações temporárias de prazer e formam um ciclo de retorno de informação com um circuito de recompensa que controla tal desejo. Primeiro, estriado dorsal. O neurônio dessa região contribui para a formação de hábitos, identificando padrões agradáveis como expectativa de compra de droga. 2. Córtex pré-frontal. O aminoácido glutamato interage com a dopamina para gerar visualizações que dão lugar ao desejo compulsivo. 3. Amígdala. Os neurônios dessa estrutura são estimulados por reações emocionais como recordações de desejo e prazer. Quarto, córtex orbitofrontal. Esta área cerebral gera a sensação de gratificação, mas também é a primeira a desligar-se se o indivíduo se vincular demasiado a ela. Núcleo accumbens. Uma estrutura nesta peça essencial do circuito da recompensa aumenta a reação ao prazer. Pálido ventral. Experiências com animais mostram que danos nessa estrutura podem transformar uma antiga fonte de prazer em fonte de repulsa. Tronco cerebral. As sensações viscerais básicas e as reações ao prazer, como o sorriso, são originadas nessa estrutura. 8º, área tegmental, ventral, ATV que é chamado. A dopamina é aqui produzida, fluindo depois ao longo dos neurônios distribuídos pelo sistema de recompensa do cérebro. Através de aprendizagem, os sinais ou alusões e recompensas, eu vou repetir.
Através da aprendizagem, os sinais ou alusões a recompensas passam a provocar explosões de dopamina. Através da aprendizagem, os sinais ou alusões a recompensas passam a provocar explosões de dopamina, e por isso que o cheiro dos bolos no forno, o som de uma mensagem de texto ou a conversa animada que se ouve do lado de fora de um bar podem desencadear uma compulsão a praticar o ato, seja ele qual for. Comer o bolo, né? Ou visitar lá a mensagem de texto do celular, ou ir para o bar por causa da conversa das pessoas. Anne Rose Childers demonstrou que as pessoas com vícios não precisam de registrar conscientemente uma alusão para seu sistema de recompensa ser estimulado. Ela não precisa de ter contato com isso, vamos dizer assim, de forma acordada. Pode ser subreptício, subliminar, né? Aliás, a subliminaridade é muito usada, né, em publicidade. Num estudo publicado pela revista PLOS ONE, examina os cérebros de 22 pessoas a recuperar da dependência de cocaína, enquanto fotografias de cachimbos de crack e outros objetos relacionados com a droga passavam diante dos seus olhos durante 33 milissegundos. Quer dizer, 33 milissegundos não é uma coisa que você perceba em nível de vigília, é subliminar. 1/10 de tempo que demoramos para pestanejar. Olha bem, 1/10 de tempo que demoramos para pestanejar. Os homens, entre aspas, não viam nada conscientemente, ou seja, em estado de vigília, mas as imagens ativavam as zonas do circuito de recompensa estimuladas quando as alusões à droga eram claramente visíveis de forma subliminar. Estado de euforia natural é um título. Os nossos cérebros desenvolveram um circuito de recompensa à base de dopamina para incentivar comportamentos que nos ajudam a sobreviver, como comer, procriar e interagir socialmente. Vaga química de prazer. Outro subtítulo. Drogas diferentes interagem com o circuito de recompensa de formas singulares para manter as sinapses artificialmente inundadas de dopamina. Essa vaga de dopamina pode reorganizar o cérebro de modo a exigir mais droga, conduzindo à dependência. Letra A. Atividade neural. Num estado normal, os neurotransmissores libertados na sinapse podem inibir ou excitar a atividade neural, controlando ativamente a propagação da informação no cérebro. Letra B. Num estado de excitação, a dopamina inunda temporariamente uma sinapse, quando uma atividade agradável como jogar, fazer sexo, comprar ou jogar, ele repetiu aqui, é prevista ou concretizada. Letra C. Sob o efeito da heroína, as sinapses ficam inundadas de dopamina quando a heroína bloqueia os inibidores de dopamina na ATV. Letra D. Sob o efeito de metanfetamina, a droga inverte o fluxo natural e controlada da dopamina nos neurônios, libertando uma descarga rápida de dopamina na sinapse. Letra E. Sob esse efeito de cocaína, ao interferir no transporte de dopamina, a cocaína impede a remoção do excesso de dopamina da sinapse. Então ele fica inundado daquela sensação de prazer. Do ponto de vista da especialista, estas conclusões corroboram histórias contadas por pacientes viciados em cocaína que sofreram recaídas, mas sem conseguir explicar o que as desencadeara, ou seja, faz com que elas recaiam. Estávamos a passear em sítios onde muitas vezes existia um indício simbólico de cocaína. Sítios, ele quer dizer que sites. Estavam basicamente a ser postos no ponto com o bom e velho sistema de recompensa tilintando. Quando finalmente tomavam consciência do que se passava, era como se uma bola de neve rolasse montanha abaixo. O cérebro é evidentemente mais que um órgão de recompensa. Ele aloja uma maquinaria mais sofisticada da evolução para raciocinar, ponderar riscos e controlar desejos desenfreados. Então, de que modo a compulsão e o hábito se sobrepõem à razão, às boas intenções ou ao entendimento dos danos causados por esta dependência? Há um demônio que mexe conosco, entre aspas, diz um homem corpulento, de voz tornitruante,
que fuma crack regularmente. Sentado numa cadeira giratória numa pequena sala sem janelas da Faculdade de Medicina de Icahn, da Universidade de Mount Sinai em Manhattan, aguarda que lhe façam um exame de ressonância magnética, esse homem corpulento. Ele participa num estudo de laboratório de Rita Goldstein, professora de psiquiatria e neurociência, sobre o papel do centro de controle executivo do cérebro, o córtex pré-frontal. Enquanto a equipe registra a sua atividade cerebral, ele verá imagens de cocaína acompanhadas por instruções para imaginar os prazeres ou os perigos evocados por cada imagem. A especialista e a sua equipe estão testando o retorno de informação neural, que é chamado de neurofeedback, que permite às pessoas observarem os seus cérebros em ação, pode ajudar os dependentes a controlarem melhor os seus hábitos compulsivos. Beber moderadamente. Sylvie Imbert e Yves Brézé dizem ter se libertado da dedicação à garrafa devido ao baclofeno, que é um fármaco utilizado no tratamento de espasmos musculares. Atualmente, Yves, na imagem a beber uma cerveja no Hotel Luxembourg Park em Paris, só bebe pouco de cada vez. Sylvie consumia 6 a 9 bebidas quase todos os dias até iniciar a medicação com baclofeno. Agora só bebe ocasionalmente. Sylvie e Yves tornaram-se defensores incondicionais do fármaco baclofeno. Esse insight aqui é colocado debaixo de uma foto em que tem Sylvie e Yves. Eu não paro de pensar nisto, nem acredito que desperdicei aquela dinheirama toda com droga, diz-me o homem enquanto é conduzido ao dispositivo de ressonância magnética. Os estudos de neuroimagiologia de Rita Goldstein ajudaram a expandir o conhecimento do sistema de recompensa, explorando a forma como a dependência está associada ao córtex pré-frontal e outras regiões corticais. Alterações nessa zona do cérebro afetam a capacidade de juízo, de autocontrole e de outras funções cognitivas relacionadas com a dependência. A recompensa é importante no início do ciclo da dependência, mas a reação à recompensa diminui à medida que o distúrbio aumenta, afirma. As pessoas com dependência persistem frequentemente no consumo de drogas para aliviar o sofrimento que sentem quando interrompem. As pessoas com dependência persistem, então, frequentemente no consumo de drogas para aliviar o sofrimento que sentem quando interrompem, ou seja, quando eles estão naqueles interstícios entre os momentos em que não usam, ou até quando entram num estado de abstinência por algum motivo, né? Tá trabalhando, não tem como voltar à droga, tá no meio da rua, não tem a droga no momento. Então, a dependência ela se caracteriza nessa persistência. Em 2002, trabalhando com Nora Volkow, atual diretora do National Institute of Drug Abuse, Rita Goldstein publicou aquele que se tornaria o modelo altamente influente da dependência, denominado IRESA, uma sigla em inglês que significa Impaired Response Inhibition and Silence Attribution. Vamos traduzir: incapacitação da inibição de reações e de atribuição de saliência. É uma designação muito floreada, né, para uma ideia relativamente simples. À medida que as alusões à droga, a uma droga qualquer, ganham proeminência, o espectro de atenção estreita-se, como uma câmara a ampliar um objeto, e retirando todo o resto do enquadramento. Só fica aquela imagem. Entretanto, a capacidade do cérebro para controlar o comportamento perante as alusões, ela vai diminuindo. Rita Goldstein demonstrou que, enquanto o grupo ou dependente de cocaína tem um volume reduzido de matéria cinzenta no córtex pré-frontal, uma deficiência estrutural associada a um enfraquecimento da função executiva, apresentando resultados diferentes das pessoas não dependentes em testes psicológicos à memória, atenção, tomada de decisão e processamento de recompensas não relacionadas com a droga, como dinheiro, tem piores resultados de modo geral, mas nem sempre. Depende do contexto. Por exemplo, quando Goldstein lhes pede para dizerem palavras relacionadas com a droga, eles tendem a superar os outros. Os consumidores de droga crônicos são frequentemente ótimos em tarefas de planejamento e execução relacionadas com o consumo da droga,
mas esta propensão pode comprometer outros processos cognitivos, incluindo saber como e quando parar. As deficiências cerebrais e comportamentais são mais sutis do que outras perturbações cerebrais, sendo afetadas mais intensamente pela situação. O laboratório de Goldstein descobriu prova surpreendente de que as regiões frontais do cérebro começam a regenerar-se quando as pessoas param de consumir drogas. Então, aquilo que ele falou lá atrás sobre a questão das perdas da patologia, quando se para, o cérebro se refaz. Ou seja, existe uma plasticidade e até uma compensação. Pensamos que esta é uma das razões explicativas de a dependência ter sido e ainda ser uma das últimas perturbações reconhecidas como distúrbio cerebral, diz ela. O laboratório de Goldstein descobriu provas surpreendentes de que as regiões frontais do cérebro começam a regenerar-se quando as pessoas param de consumir. É o que foi dito. Um estudo realizado em 2016 acompanhou 19 dependentes de cocaína que tinham parado de consumir ou reduzido dramaticamente as doses durante 6 meses. Eles mostraram aspectos significativos do volume de matéria cinzenta em 2 regiões envolvidas na inibição de comportamento e avaliação de recompensas. Max Potenza caminha a passos largos pelo gigantesco cassino de Venetian, em Las Vegas. Mark é um psiquiatra afável e enérgico da Universidade de Yale e diretor do programa de investigação sobre impulsividade e perturbações de controle dos impulsos. Nem parece reparar no ambiente que o rodeia. Saindo do templo do prazer, ele atravessa um grande átrio até chegar a uma sala de conferência silenciosa no centro de congressos Center Expo, onde apresentará sua investigação sobre dependência do jogo a cerca de 100 cientistas e médicos. A conferência é organizada pelo Centro Nacional para o Jogo Responsável, um grupo apoiado pela indústria que financia investigações sobre jogos. No pódio, Mark fala sobre a integridade da matéria branca do cérebro e o fluxo sanguíneo cortical nos jogadores. Do lado de fora da sala, empresas que participam na exposição instalam equipamentos com inovações concebidas para pôr a dopamina nos millennials a circular. A exposição contará com a presença de 27 mil fabricantes de jogos, de programadores e operadores de cassinos. A comunidade que se dedica ao estudo de doenças psiquiátricas aceita agora a ideia de a dependência ser possível sem drogas e os investigadores estão tentando determinar que tipos de comportamentos se qualificam como adições. Ou seja, agora nós estamos entrando no cômputo da dependência sem o uso de uma droga específica, ou seja, não é mais uma dependência química, uma dependência talvez chamada psicológica, não sei. Mark Potenza e outros cientistas convenceram a comunidade psiquiátrica a aceitar a ideia de dependência comportamental, não mais química. Quer dizer, não apenas química, agora comportamental. Em 2013, a Associação Americana de Psiquiatria retirou os problemas com o jogo de um capítulo denominado Perturbações do Controle de Impulsos Não Classificados noutro lugar, no tal Diagnostical and Statistical Manual, integrando-se nos capítulos denominados Perturbações e Transtornos Aditivos relacionados ao consumo de substâncias. Não foi um aspecto técnico, permite que outros comportamentos venham a ser considerados vícios, embora não químicos, afirma Judson Brewer, diretor de investigação no Centro de Atenção da Faculdade de Medicina da Universidade de Massachusetts. Essa tal AAP pensou sobre o assunto durante mais de uma década, enquanto se acumulavam investigações sobre as semelhanças entre o jogo e a dependência da droga, ou seja, a dependência dos jogos e a dependência da droga. Desejo insaciável, obsessão, compulsões incontroláveis, emoções súbitas, necessidade de elevar os valores para continuar a sentir o coração palpitar, uma incapacidade de parar apesar de promessas e resoluções. Mark Potenza conduziu alguns dos primeiros estudos de imagiologia de cérebros de jogadores e descobriu que as imagens eram parecidas com os exames dos dependentes químicos das drogas, como uma atividade mais lenta nas partes do cérebro responsável pelo controle dos impulsos. A comunidade que se dedica ao estudo de doenças psiquiátricas aceita agora a ideia de que a dependência ser possível sem drogas e os investigadores estão tentando determinar que tipos de comportamento se qualificam como adições, por assim dizer. Serão todas as atividades
que dão prazer potencialmente viciantes? Será que tudo que dá prazer é potencialmente viciante? É possível, né? Potencialmente viciante, mas não para todas as pessoas. Nos estudos, o DCM inclui atualmente o jogo compulsivo na internet como uma perturbação digna de estudo mais aprofundado, justamente com o sofrimento debilitante e o consumo abusivo de cafeína. O vício de navegar na internet não foi introduzido na lista. No entanto, faz parte das tais adições do psiquiatra John Grant, bem como as compras e o sexo compulsivo, a dependência de comida e a cleptomania, aquela mania de furtar as coisas, de roubar. O John Grant, incluiu nas DCMs lá. Tudo o que seja demasiado satisfatório, tudo que introduza ou induza a uma euforia ou seja calmante pode ser viciante, diz esse homem que dirige a clínica de distúrbio de dependência, compulsivos e impulsivos da Universidade de Chicago. Ser ou não viciante depende da vulnerabilidade de cada pessoa, pois tal é determinado por fatores genéticos, traumas, depressão, entre outros. Nem todos ficamos dependentes, afirma John. Inclusive da própria droga, né? Acho que a gente, tanto para a dependência da categoria química ou não química, de comportamento, né? Eu acho que é uma tendência individual. É claro que ela pode ser criada pela repetição, pela plasticidade do cérebro que aprende um mau hábito. Mas não é tão fácil para quem não tem a tendência. As novas dependências mais polêmicas são possivelmente comida e sexo. Poderá um desejo primordial ser viciante, ou seja, um desejo de comida, um desejo de sexo? A Organização Mundial de Saúde recomendou a inclusão do sexo compulsivo como perturbação de controle de impulsos na próxima edição da Classificação Internacional de Doenças, com lançamento previsto para 2018. Essa reportagem é uma parte do somatório de reportagens anteriores e ela foi republicada agora em 2023, por isso que ele faz alusão no futuro ao ano de 2018. No entanto, a Associação Psiquiátrica Americana rejeitou o sexo compulsivo no seu manual mais recente, depois de um debate sério sobre se o problema é ou não real. Isso é papo de cientista que precisa de provas cabais para incluir ou não incluir algo em um estudo, ou como princípio de um estudo, até como consequência ou como conclusão. Mas já existem trabalhos, né? E existe a observação que algumas pessoas são realmente compulsivas com sexo. Bom, doentes não prisioneiros, um subtítulo aqui. Numa imagem que aparece no texto, este homem é detido por suspeita de consumo de heroína em Seattle. Ele foi conduzido a um programa de tratamento de droga para transgressores de menor gravidade relacionados com a droga. Este programa inovador, em curso há mais de 5 anos, reflete uma noção crescente de que o consumo de drogas deriva, por norma, da dependência e pode ser tratado como doença. O programa reduziu a reincidência entre transgressores, canalizando para lá o sistema de justiça criminal. Quer dizer, algumas pessoas que estão enfrentando cadeia e tal, e que são viciados. Nicole Avena, neurocientista do Hospital St. Luke's de Mount Sinai, em Nova York, demonstrou que os ratos continuam a consumir açúcar se os deixarem, e que desenvolvem intolerância, compulsão e sintomas de abstinência, tal como acontece quando ficam viciados na cocaína. Olha bem, com açúcar, hein? Nicole e investigadores da Universidade de Michigan examinaram recentemente 384 adultos. 92% relataram desejo persistente por determinados alimentos e tentativas fracassadas sucessivas de pararem, que são 2 marcadores de dependência. Os inquiridos classificaram a pizza, tipicamente feita com uma base de farinha branca coberta de um molho de tomate carregado de açúcar, como um alimento mais viciante, seguido por batatas fritas, chocolates empatados, devem ser empacotados no seu lugar. Nicole Avena não tem dúvidas de que a dependência de comida é sim real. É uma das principais razões para a luta das pessoas com obesidade.
A ciência tem sido mais bem-sucedida a identificar o que corre mal no cérebro viciado do que encontrar outras formas de corrigi-lo. Alguns medicamentos podem ajudar as pessoas a superar certas adições. A naltrexona, por exemplo, foi desenvolvida para tratar o consumo abusivo de opiáceos, mas também é prescrita para ajudar a reduzir ou travar o consumo de álcool, a perturbação do comportamento alimentar e o jogo patológico. A buprenorfina ativa os receptores dos opiáceos no cérebro, mas de uma maneira muito menos intensa do que a heroína. E, portanto, é um milagre, diz Justin Nathanson, cineasta e dono de uma galeria de Charleston, na Carolina do Sul. Ele consumiu heroína e submeteu-se a 2 tratamentos de reabilitação, mas teve recaídas. Certo dia, um médico prescreveu-lhe buprenorfina. Passados 5 minutos, ele disse: senti-me completamente normal. Ele não consome mais heroína, já contam 13 anos. A maioria dos medicamentos para tratar a dependência existe há muitos anos. Os mais recentes avanços no campo da neurociência ainda não alcançaram uma cura inovadora. Os investigadores testaram dezenas de compostos, mas, embora muitos pareçam promissores em laboratórios, os resultados em ensaios clínicos têm sido ambivalentes. A estimulação cerebral para tratamento de dependência, um derivado de recentes descobertas na neurociência, ainda é experimental. Embora os programas de 12 passos, a terapia cognitiva e outras abordagens psicoterapêuticas sejam transformadoras para muitas pessoas, não resultam em todas elas, e as taxas de recaída são elevadas. Quando ele diz não resultam, não dão resultado, né? No mundo do tratamento da dependência existem 2 facções. Uma defende que a cura consiste em tratar o componente da química ou a ligação defeituosa do cérebro viciado com medicação através de técnica de MMT, a estimulação transcraniana, né? Coadjuvadas por apoio psicossocial. A outra defende que a medicação é um fator coadjuvante, uma forma de reduzir a compulsão e a agonia da abstinência, deixando a cargo das pessoas um trabalho psicológico essencial para a sua própria recuperação, naturalmente apoiada em profissionais. Ambos os campos discordam em um único ponto: o tratamento atual ainda não é ideal. Judson estuda psicologia budista. Também é psiquiatra especializado em dependência. Segundo ele, a melhor esperança para tratá-la reside numa mistura de ciência contemporânea com práticas contemplativas ancestrais. É um evangelista do mindfulness que recorre à meditação e a outras técnicas para nos tornar conscientes aquilo que estamos fazendo e sentindo, sobretudo em relação a hábitos que nós nos permitimos, a comportamentos autodestrutivos. Segundo a filosofia budista, a compulsão é a causa de todo sofrimento. Buda não pensou nas heroínas, nem no gelado, nem em outras compulsões que trazem as pessoas aos grupos de ajuda. Buda é de milhares de anos atrás, não existiam essas coisas. No entanto, existem provas crescentes que a procura de estado de espírito certo, ou tal mindfulness, pode equilibrar o efluxo de dopamina da vida contemporânea. Investigadores da Universidade de Washington mostraram que um programa baseado em mindfulness era mais eficaz na prevenção das recaídas no caso de dependência em drogas do que os programas de 12 passos anteriores que eu disse atrás. Numa comparação pormenorizada, Judson Brewer mostrou que o treino de mindfulness era 2 vezes mais eficaz do que o programa de antitabagismo mais bem sucedido. Segundo a filosofia budista, repetindo, a compulsão é a causa de todo sofrimento. Vamos lá. O mindfulness treina as pessoas para prestar atenção às compulsões, mas sem lhes reagirem. Também incentiva a reparar naquilo que as impele a ceder aos impulsos. Judson e outros mostraram que a meditação acima do córtex cingulado posterior, uma área cerebral envolvida no tipo de pensamento que pode conduzir a um ciclo obsessivo. É por aí que o mindfulness ajuda no treino. Judson exprime-se naquele tom apaziguador em termos científicos, um idioma dos textos budistas, que é o Pali. Ele se exprime dessa forma. Numa noite recente, ele esteve diante de 23 pessoas que comiam compulsivamente devido a estresse. Don Marie Levi
O nome aqui é difícil, gente. Dona Marie Larievi, consultora de marketing e formadora de executivos, começou a participar das reuniões de grupo para abandonar sua dependência de gelado e chocolate. Gelado deve ser sorvete. Esse texto aqui é em português de Portugal. Passados 4 meses, ela come alimentos mais saudáveis e saboreia uma bola ocasional de fudge duplo, mas raramente anseia por ela. Isso mudou minha vida, comenta ela. Os meus desejos diminuíram. Nathan Abels parou de beber em várias ocasiões. Em julho de 2016, deu entrada nas urgências sofrendo de alucinações depois de 3 dias embriagado. Jesus! Durante o tratamento, ofereceu-se como voluntário para participar do EMT, a transcraniana, com o neurocientista Colin Hanlon. Para Nathan, os conhecimentos atuais da neurociência proporcionam alívio. Ele não se sente preso pela biologia ou isento de responsabilidade pelo seu vício em álcool. Ele sente apenas menos vergonha. Sempre achei que beber era uma fraqueza, diz ele. É muito importante compreender que é uma doença, disse ele de novo. Ele está usando todos os recursos disponibilizados pelo centro médico para se reabilitar. Ele usa a medicação, a psicoterapia, os grupos de apoio e a estimulação eletromagnética transcraniana do cérebro. E o cérebro, diz ele, consegue reconstituir-se e isso é espantoso. Agora ele vai falar de viciados à nascença. Numa foto tem um rapaz, é uma das quase 300 crianças com síndrome de privação neonatal de opiáceos tratada no hospital Cabo em Huntington. Todos os anos. Ele dorme sob o toque da mãe, Jordan Thomas, de 28 anos, consumidora em recuperação. Os médicos trataram o bebê com metadona e depois desmamaram-no do fármaco. Agora ele ganha peso, dorme bem e em breve irá para casa. Sem este programa não sei o que seria de mim, diz Jordan. Jordan é o tal rapaz lá que teve, no início de sua vida, uma abstinência de opiáceo consumida pela mãe. Os bebês que sofrem da síndrome de privação neonatal de opiáceos, eles têm um choro característico, um lamento agudo, curto e angustiado, que é repetido sem cessar. Esse som ecoa na unidade terapêutica neonatal do Hospital Cabo Huntington. Uma menina com 1 semana de idade, por exemplo, chora inconsolavelmente desde as 6 horas da manhã. Às 10 horas, Sarah Murray, a chefe da enfermagem, suspira e diz, com sua voz suave, vai ser um dia frustrante. Por quê? A criança vai chorar o dia inteiro dolorosamente. Por quê? Ela tem crise de abstinência de opiáceo. Quando ela saiu da mãe, a mãe continua com a droga e ela não. Então ela tem abstinência e ela também estava viciada, seus circuitos cerebrais também estavam viciados. A crise de opiáceos é dolorosamente evidente nesse hospital, onde 1 em cada 5 recém-nascidos foram expostos à heroína ou a outras drogas durante a gestação. Aquilo a que estamos assistindo é apenas a ponta do iceberg do consumo de drogas, diz Sean Loudin, diretor de medicina da unidade. Bom, a Virgínia Ocidental tem a maior taxa de mortes por sobredosagem com opiáceos dos Estados Unidos da América. Em 2012, depois de uma unidade de cuidados intensivos neonatais ficar tão sobrecarregada com bebês dependentes de droga a ponto de ter de rejeitar recém-nascidos com outras necessidades clínicas, o hospital abriu esta unidade. Por norma, há 18 bebês, hoje já há 23. Eles esforçam-se para vencer os poderosos efeitos que as drogas viciantes exercem no cérebro. Os bebês tremem, suam, vomitam e mantêm o corpo rígido como uma tábua. Comem e dormem de forma intermitente, envoltos numa trouxa, ficam em berços de plástico transparentes ou no braço de enfermeiros, pais ou voluntários que lhes dão colo. Esses bebês precisam de calma e de sossego. Muitos também precisam da tal metadona para alívio dos seus sintomas e são desmamados do fármaco tão logo demonstrem alguma recuperação ao longo de vários dias ou semanas. Os bebês tremem, suam, vomitam e mantêm o corpo rígido como uma tábua, repetindo. O grande problema costuma ser a exposição a analgésicos.
Depois foi a heroína, agora é heroína mais cocaína, metanfetaminas e mais recentemente um anticonvulsivo chamado gabapentina. Muitos bebês estão mais doentes e precisam de cuidados prolongados. Quando ele fala isso, ele se refere ao consumo das mães. Sarah Murray, a enfermeira, pega suavemente num rapaz de 41 dias e segura-o junto ao peito. Ela chama, os portugueses aqui chamam de rapaz, deve um menino, né? De seguida ela põe-lhe uma xuxa na boca, que deve ser uma chupeta. Enquanto chupa com um pistão, rápida e furiosamente, ela agarra-o com firmeza e balança de forma quase imperceptível. Pouco depois, o queixo do bebê relaxa, as pálpebras começam a fechar-se e ele cai no sono. Deve ser uma forma de analgesia. Eu espero que você se atente a esse texto, passa para frente, comenta, dá o seu like, ajuda a gente aí a colocar o vídeo para conhecimento de todos. Hoje em dia tem muito vício, tem muitas estruturas viciantes, nós somos achacados por um sem número de informações. O importante do texto é a gente saber como que o cérebro trabalha. A medicina, a ciência médica está descobrindo isso aí, e a gente procurar ajuda quando tiver um comportamento, seja toxicológico, seja de vícios comportamentais. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção aqui nesse programa Pontuando. Eu sou José Roberto Abrão. Até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Obrigado e até lá.